Análise sintática é o tema da nossa questão comentada de hoje, né, que vai, portanto, trabalhar com um dos termos da oração, e é uma questão de uma prova para concurso da Marinha do Brasil. Então, observe aí na tela a tal questão. Qual das orações abaixo, retiradas do texto 1, que nós não lemos, traz o objeto direto em destaque? Como sempre, vamos pausar a sua tela e vamos ver o que vocês marcariam, né, como resposta. Vai lá. Muito bem, gente. Sempre a análise sintática é uma coisa que traz um pouco de trauma para muita gente, porque as pessoas a vida inteira veem isso na escola e acabam não guardando muito. Então é o seguinte, quando a gente fala de objeto direto, o objeto direto, ele é um dos termos da oração que representa um complemento verbal. Então, o objeto indireto é o complemento de verbo, que a gramática chama de verbo transitivo direto. Então, todo verbo transitivo é um verbo que precisa de um complemento. Se esse complemento se chama objeto direto, ele é transitivo direto. E por que o objeto direto tem esse nome? Porque esse complemento se liga a esse verbo diretamente, sem ponte. Então, essa ponte seria a preposição. Esse termo não é um termo preposicionado. Tem o verbo e o complemento se liga a ele sem intermédio de uma preposição. Então, quando eu digo assim, todos fazem testes para entrar aqui. Quando eu digo que todos fazem testes para entrar aqui, o verbo fazer foi complementado pela palavra testes, que é um substantivo, os testes. Então, esse substantivo completou o verbo fazer, ele é só um substantivo, não tem uma preposição, logo, isso aqui é um objeto direto. Quando eu falo assim, os adolescentes comeram 5 pizzas. Quando eu falo que os adolescentes comeram 5 pizzas, eu tenho ali o verbo comer, cujo complemento é a expressão 5 pizzas. Então isso aqui é um verbo. A palavra testes era uma só. Mas embaixo eu tenho 5 pizzas. É claro que o que eles comeram são essas pizzas. Isso aqui é o núcleo. É a palavra principal. A palavra 5, que está antes, não é uma preposição. 5 é um numeral. Então, se não tem preposição, isso também é um objeto direto. É só para você não pensar que objeto direto tem que ser só uma palavra. Ele não pode ter de, em, o, nos, aos, com, por e assim por diante. Vamos lá na tela? Observem que na letra A, a palavra verdades é uma palavra só. E do lado dela tem um verbo, sejam. Na letra B, a palavra propaganda é uma palavra só. E do lado dela tem um verbo, haja. Aí sujou, né? Na letra C, uma verdade são 2 palavras, mas o uma não é uma preposição. E ela está do lado do verbo. Sujou mais ainda. Na letra D, o mi está antes. O mi está antes dele, tem um ao. Então, a letra D não é. Quando eu falo que o assunto me ocorre a me lembrar, esse me não pode ser complemento de um verbo que ao me lembrar. Quando eu me lembro, eu lembro a mim mesmo. Esse me faz parte do verbo lembrar. Ele não é o complemento do verbo lembrar. Por exemplo, eu lembro o dia da festa. Eu lembro o dia. Eu me lembro. Esse me faz parte do verbo. Igual tem o verbo lembrar, tem o verbo lembrar-se. Igual tem o verbo
formar, tem o verbo formar-se. Assim como tem o verbo dividir, tem, por exemplo, o verbo queixar-se. Tem verbos cujo si faz parte deles. Então, esse si não tem uma função de objeto. Então, a letra D está fora. Na letra E, filósofo do século XX, a palavra filósofo é um substantivo, mas ela não pode ser o objeto direto. Por que que não? Porque tem uma vírgula separando o filósofo de Schopenhauer. Logo, isso não é complemento de verbo. O filósofo do século XIX é o Schopenhauer. Isso, veja lá na tela, você um dia aprendeu, se aprendeu não sei, mas já ouviu dizer, que se chama aposto. É um termo que está explicando, que está fazendo referência à palavra Schopenhauer, que é a palavra que ele está explicando. O aposto é um termo que explica um outro termo e vem isolado por vírgula. O problema é entre A, B e C. Então eu tenho na letra A, sejam verdades, e a palavra verdades está do lado de sejam, sem preposição. Na letra B, eu tenho o haja propaganda. A palavra propaganda é uma palavra só, ligada ao verbo haver. E na letra C, eu tenho é uma verdade. E é uma verdade, eu não tenho uma palavra só, mas eu não tenho preposição. Aqui não está escrito de uma verdade, em uma verdade. Então, qualquer uma dessas três que você tenha marcado, A, B ou C, eu até não acho que você fez um papel muito feio, mas a resposta é essa aqui. Por quê? Isso aqui e isso aqui representam o mesmo verbo, é o verbo ser. Tá? Então, se isso aqui é o verbo ser, claro, você não leu o texto, tá? Para quem leu o texto, ficaria mais fácil. Mas eu quero te lembrar que o verbo ser é um verbo que não é de ação. Geralmente, ele é um verbo que a gente usa para caracterizar algo. Então, quando eu falo assim, o rapaz é educado, claro que se eu tirar a palavra educado, o que sobrar vai ficar meio sem sentido. Gente, bom dia, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha, o rapaz é o quê? Então, você pode pensar que isso é um complemento de verbo. No entanto, educado é uma característica do rapaz. Esse verbo está ligando o sujeito a essa caracterização, essa característica do sujeito. Vou lembrar aqueles de vocês que já sabem. Isso aqui, ó, se chama verbo de ligação. Então, o termo que completa sentido de frase ligado ao verbo ser é o que a gente chama de característica ou predicativo. O nome disso aqui, na análise sintática, é predicativo do sujeito. E o propaganda é um objeto direto. Então, como eu disse a vocês, a análise sintática não é um assunto muito fácil. Se você é uma pessoa que está se preparando para entrar no ensino médio, vai fazer uma prova de seleção, se você é uma pessoa que vai fazer um concurso público e análise sintática ou termos de oração tem em todo o edital, o nosso curso mais novo, no momento em que eu estou gravando essa questão, se você está vindo hoje, no dia que eu gravei, de repente você vê daqui 2, 3 anos. Mas se você está vendo hoje, vai lá na tela. Lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, vocês vão encontrar um curso chamado TJMG, concurso 2022, da banca IBFC. Então eu tenho um módulo só de análise sintática. Aliás, eu tenho um módulo de vários assuntos. A análise sintática é um deles. Eu fiz esse curso modular. Então tem só de concordância, tem só de crase, tem só de pronome, tem só de pontuação e tem de análise sintática. Se te interessar, ou esse tema ou um outro qualquer, mal não faz. É sempre bom. Confira lá, www.ricardoerce.com.br.